Não confunda pagar contas com fazer parte de nós, nós só mantemos você por pena, foi o que minha mãe me disse no jantar de família. Então eu saí sem dizer uma palavra e comecei a puxar cordas por trás dos bastidores, mas o que aconteceu depois chocou toda a família. Olá Reddit, sou Mark, 32 anos, homem, nunca realmente posto nada, mas depois do que aconteceu com minha família eu precisava colocar isso para fora. Por anos eu fui aquele que resolvia os problemas deles, pagava contas e então, em um jantar de família, minha mãe disse diretamente que eu não fazia parte deles e todos ou riram ou ficaram em silêncio. Foi nesse momento que decidi que tinha terminado, sem gritar, sem segundas chances, apenas ação. Mas então alguém que eu não esperava entrou nisso e foi aí que as coisas realmente mudaram. Na minha família cada um tinha um papel, minha mãe era a voz, sempre controlando a história, meu pai ficava em silêncio como se o conflito não fosse problema dele, minha irmã era a favorita, nunca culpada, nunca errada, e eu era o ajudante, aquele que consertava a cabana, cobria as contas e os tirava de apuros. Eu achava que fazendo tudo isso ganharia respeito, talvez até um lugar de verdade à mesa, mas quanto mais eu dava mais invisível me sentia. Foi assim que tudo começou, jantar de família, aquele tipo de coisa que deveria ser normal, pessoas passando pratos, falando sobre trabalho, fingindo que tudo estava bem. Eu apareci pensando que talvez dessa vez fosse diferente, talvez pela primeira vez eu não me sentisse o estranho. Ingênuo da minha parte, honestamente. Estávamos na casa dos meus pais, mesa de jantar longa, muitas cadeiras apertadas, cheiro de frango assado e legumes cozidos demais enchendo o ar. Eu me sentei perto da ponta como sempre, minha mãe à minha frente, meu pai ao lado dela, minha irmã grudada no celular como se fosse parte da mão dela. Meu tio e alguns primos chegaram atrasados, barulhentos e rindo, como se a refeição fosse só mais uma desculpa para se exibirem. No começo parecia normal, pratos passando, conversa fiada sobre trânsito, esportes, quem estava trabalhando onde. Eles começaram a falar sobre planos de verão, quem hospedaria os feriados, quem usaria a cabana, quem ajudaria pela primeira vez. Decidi não apenas ficar ali acenando, acrescentei algo e disse, bem, já que eu tenho cuidado da maioria das coisas da cabana, talvez devêssemos. Nem cheguei a terminar, minha mãe me cortou no meio da frase com aquele sorriso falso que ela faz e então, autossuficiente para todos ouvirem, ela soltou, não confunda pagar contas com fazer parte de nós, nós só mantemos você por pena. Não foi em silêncio, não foi um deslize, foi deliberado. A mesa congelou por um segundo, depois meu tio deu uma risada áspera como se fosse a coisa mais engraçada que já ouvirá, meus primos sorriram como se estivessem dentro da piada, minha irmã nem levantou os olhos, continuou rolando a tela fingindo que não tinha ouvido, mesmo tendo certeza de que sim. E meu pai apenas levantou o garfo, mordeu e mastigou como se minha mãe tivesse falado sobre o tempo, sem reação, sem piscar, sem defesa, nada. A pior parte não foi a frase em si, mas o jeito como todos deixaram aquilo pairar ali, bem na frente do purê de batatas, como se eu fosse algum espetáculo para a diversão deles. Até o vizinho que tinha deixado a sobremesa mais cedo ainda estava no corredor quando aconteceu, ele definitivamente ouviu também, e isso só acrescentou outra camada de humilhação, dentro da família e diante de um estranho. Um primo até se recostou e murmurou, acho que ela finalmente disse o que pensava. A esposa do meu tio riu por trás da mão como se tudo fosse uma brincadeira. Enquanto isso eu fiquei sentado, sentindo o calor subir pelo pescoço, e não era vergonha de mim mesmo, eu sabia o que tinha feito por essa família, não era o fracassado que me pintavam, eu tinha pago as contas deles, resolvido problemas, mantido tudo funcionando mais vezes do que podia contar. O que doía era perceber que eu tinha ido àquele jantar esperando que as coisas tivessem mudado, talvez todas as vezes que ajudei tivessem me dado algum tipo de respeito, mas não, era a mesma história de sempre. O sorriso de minha mãe mostrava que ela tinha guardado aquela frase por anos, a risada do meu tio era a recompensa dela, o silêncio da minha irmã era a resposta, e o silêncio do meu pai era a torção do punhal, sem surpresa, sem defesa, apenas comida. Eu não discuti, não respondi, qual era o sentido? A raiva se acomodou pesada no meu peito, peguei meu copo de água, bebi devagar, balancei a cabeça como quem já tinha ouvido o suficiente e empurrei a cadeira para trás. Não saiu uma palavra da minha boca, não houve um chamado atrás de mim, não houve uma pessoa surpresa. Eu saí, o ar lá fora mais frio do que deveria, a rua mais barulhenta que o normal, entrei no carro, fiquei com as mãos no volante por um segundo e então dirigi, sem música, janelas abertas, apenas o vento e o zumbido na minha cabeça. Quando estacionei na minha garagem a decisão já estava tomada, sem gritos, sem vingança mesquinha, apenas afastamento, quieto, limpo, final. Naquela noite abri o laptop,
Puxei o anúncio rascunhado que tinha feito meses atrás, mas nunca publicado. Dessa vez eu cliquei e deixei no ar. Estava feito. Que rissem disso. E sabe, a coisa sobre a raiva é que ela geralmente passa. Você explode, grita, bate porta e depois se sente idiota por reagir. Mas não dessa vez. Isso não era mais raiva. Era clareza. Aquele jantar de família basicamente tinha colocado um holofote no que eu já sabia. Essas pessoas não me viam como parte da família. Eu era apenas um recurso que eles podiam usar sempre que quisessem, então decidi virar o jogo. Chega de ser o provedor silencioso nos bastidores. Eles queriam me tratar como se eu fosse descartável? Tudo bem, vamos ver como lidam com a vida quando eu deixar de ser a rede de segurança deles. Primeiro alvo, a cabana. Aquele lugar era o orgulho e a alegria deles. Todo 4 de julho, toda viagem em família, eles se gabavam da nossa cabana. Levavam amigos para lá, faziam suas pequenas reuniões, postavam fotos online como se vivessem algum tipo de vida dos sonhos. Nunca mencionaram que fui eu quem pagou pelo telhado novo, consertei a fundação, substituí o encanamento. Nunca mencionaram que meu nome era o único na escritura. Para eles era nossa, mas não mais. Entrei no site imobiliário que uso para o trabalho, abri o anúncio rascunhado que tinha guardado por meses e publiquei. Não houve nem hesitação, apenas um clique e pronto. Em 5 dias estava vendida, oferta em dinheiro, sem contraproposta, acabou. Eu nem me senti triste, senti orgulho. Imagine meu tio chegando para o próximo fim de semana de pesca e encontrando o carro de um estranho na garagem, ou meus primos planejando sua escapadinha digna de Instagram e percebendo que já não lhes pertencia. Aquilo valia mais do que o dinheiro. Enquanto o negócio da cabana seguia, comecei a limpar o resto da bagunça. Eu tinha deixado eles sugarem de mim. Próxima parada, a conta de crédito. 6 meses antes, meus pais precisavam de uma máquina de lavar e uma secadora novas. A desculpa era que a antiga tinha quebrado e, claro, eles não tinham dinheiro. Pediram se eu poderia ajudar por um tempo e, como um idiota, abri uma conta de crédito em meu nome e configurei os pagamentos para que pudessem ter suas máquinas reluzentes. E adivinha quem estava cobrindo o mínimo todo mês porque eles esqueciam? Eu, não mais. Entrei, bloqueei a conta, cancelei o débito automático e fechei tudo. Deixei o banco correr atrás deles, não de mim. Até imprimi a página de confirmação e coloquei numa pasta com todos os outros comprovantes das coisas que fiz por eles, provas, evidências, algo a que eu poderia recorrer se alguém ousasse dizer que eu os abandonei. Depois fui atrás dos benefícios menores que eles achavam que eram deles, Amazon Prime. Eles usavam minha assinatura havia anos, com os próprios cartões anexados, frete grátis, streaming grátis, tudo. Tratavam como se fosse um plano familiar, quando era literalmente minha conta. Então liguei para o atendimento ao cliente, relatei atividade suspeita e mandei encerrar toda a residência. Limpeza total. Naquela noite o grupo de mensagens da família enlouqueceu. Minha irmã foi a primeira a rachar. Quem mexeu no meu Prime? Eu estava literalmente usando agora. Depois outro primo. Quem apagou a agenda da cabana? Eu tinha reservado um fim de semana. Minha mãe mandou 3 pontos de interrogação seguidos. Eles ainda não tinham ligado os pontos. Ninguém mencionou o jantar de família, ninguém disse meu nome. Eles não estavam preocupados comigo, só estavam confusos porque a carona grátis acabou. Meu celular continuou vibrando por 1 hora inteira. Um primo soltou uma frase sarcástica: acho que o universo está bugando, hein? Outro disse: é bom que a cabana não esteja com problema, já avisei meus amigos sobre julho. Eu me recostei no sofá, rolando pela pequena histeria deles, não respondi nenhum, assistir ao pânico por perderem minha generosidade foi melhor do que qualquer discussão que eu poderia ter tido. Então, por volta das 9h40 da noite, meu celular tocou com um número que não reconheci. Normalmente não atendo números desconhecidos, mas algo me disse para atender. Não era minha mãe, não era meu pai, era a advogada deles. Olá, aqui é Jennifer Parker, represento sua mãe e seu pai em alguns assuntos familiares em andamento, espero que possamos conversar. O tom dela era calmo, profissional, como se tivesse ensaiado. Eu não disse nada, apenas fiquei em silêncio. Ela continuou: seu pai quer recuperar o veículo que lhe deu há 2 anos, ele planeja transferir o título para um colega meu. Eu sei que foi um presente, mas ele está solicitando que você devolva o carro imediatamente. Por um segundo achei que tinha ouvido errado. O carro, sério?
Depois de toda a porcaria que já tinham perdido, a cabana, a conta de crédito, a assinatura do Prime, agora vinham atrás de sobras, não porque precisavam, mas porque queriam me lembrar de que ainda tinham algum controle. Eu não discuti, não briguei, apenas perguntei quando e onde. Ela pareceu surpresa, como se esperasse um colapso. Gaguejou, deu um horário e o endereço deles. Eu disse, estarei lá, e desliguei antes que pudesse acrescentar outra palavra. Essa era a diferença agora. Eu não estava pedindo, não estava explicando, não estava implorando para ninguém entender, eu tinha acabado. Quando as pessoas mostram repetidamente que não respeitam você, só existe uma forma de responder, tirar de volta tudo o que elas acham que possuem. E eu estava apenas começando a aquecer. A advogada me deu o horário e o local, a casa deles, 1 da tarde em ponto. Eu não discuti, não arrastei, queria que fosse rápido e limpo, como arrancar um curativo. Na manhã seguinte saí para a garagem e comecei a limpar o carro, não uma limpeza detalhada para eles, apenas retirei minhas coisas, cabo de carregador, óculos de sol no porta-luvas, registro reserva que eu tinha deixado no console central, até os recibos velhos de gasolina enfiados no bolso lateral. Cada item me lembrava de quantas vezes usei aquele carro para ajudá-los, levando meu pai a consultas, pegando mantimentos quando minha mãe esquecia, emprestando para minha irmã quando ela jurava que só precisaria por um dia. Todo esse esforço, todos esses favores, e agora era só mais uma coisa que eles achavam que podiam exigir de volta. Não doeu, foi definitivo, como fechar um arquivo que eu deveria ter deletado anos atrás. Entrei na garagem deles, a mesma que eu costumava limpar da neve nos invernos quando morava lá, a mesma cerca torta do lado esquerdo que sempre morria no frio e crescia de forma desigual a cada primavera. O lugar parecia o mesmo de sempre, nada mudava, nada melhorava, só estagnado. Quando saí do carro notei o vizinho deles, o Sr. Patterson, passeando com o cachorro. Ele me acenou amigável e disse, "Ei, quanto tempo, hein?" Eu acenei de volta e continuei andando. O timing não podia ser pior, todos dentro me observando enquanto o vizinho fazia parecer algum tipo de reencontro. Toquei a campainha e um segundo depois minha mãe atendeu. Atrás dela, meu pai estava de braços cruzados, cara fechada, como se estivesse lá só para supervisionar. Minha irmã estava largada no sofá, celular na mão, fingindo não ouvir. Ela estava usando o moletom que eu tinha comprado para ela no último Natal, perfeito. Estendi as chaves, a advogada disse que vocês queriam o carro de volta. Minha mãe não pegou, apenas piscou por um segundo e então começou seu discurso. Precisamos conversar, chega dessas bobagens. Você não pode fazer esse tipo de cena com a família, sente-se conosco e conserte isso. A voz dela mudou enquanto falava, fria no início, depois de repente calorosa e, em seguida, exageradamente dramática, como se estivesse fazendo teste para um papel. Eu não cruzei a soleira, fiquei na varanda, não estou interessado em conversar, não estou com raiva, estou acabado. Não vou continuar dando enquanto vocês continuam fingindo que eu não pertenço aqui. Foi então que minha irmã, de repente, se sentou e entrou na discussão. Você está levando isso longe demais. A mamãe tinha muita coisa na cabeça naquele jantar, ela não estava falando sério. Você está destruindo a família por causa de um deslize. Eu apenas a olhei, enquanto ela continuava dizendo como eu estava errado, como me arrependeria de cortar pessoas que se importavam comigo. Pensei em perguntar quando exatamente essa preocupação tinha acontecido, se foi quando ela implorou por dinheiro do aluguel enquanto comprava botas de grife, ou quando ficou em silêncio enquanto mamãe dizia que eu não fazia parte da família, mas não me dei ao trabalho. Coloquei as chaves no corrimão da varanda. O carro está aqui, terminamos, e virei para sair. Atrás de mim, minha mãe chamou meu nome como se isso pudesse mudar alguma coisa. Meu pai permaneceu em silêncio. Minha irmã resmungou algo baixo demais para eu entender. Desci os degraus. Acenei para o Sr. Patterson enquanto ele olhava de novo e pedi um táxi do meio-fio. Sentado no banco de trás, eu não me senti triste ou com raiva, apenas concluído, como quando você termina um projeto longo no trabalho e finalmente fecha a pasta. Quando cheguei em casa fui direto para minha conta bancária. Eu estava enviando $900 por mês para minha irmã, para o aluguel, desde fevereiro. Ela tinha dito que perdeu o emprego e só precisava de ajuda até se reerguer. Nunca questionei. O primeiro pagamento ela comprou um par de botas de grife e postou no Instagram com a legenda "Terapia de compras". Aquilo já deveria ter sido meu sinal, mas deixei passar. Abri a aba de transferências, encontrei o pagamento recorrente e cancelei. Na manhã seguinte meu telefone estava lotado, 10 chamadas perdidas, mensagens no grupo, correios de voz da minha irmã variando entre confusão, raiva e chantagens emocionais.
Você não pode simplesmente me cortar. Você tem noção de que vou perder tudo se você não me ajudar? Nossa, então você realmente está bem em me ver falhar? Você deveria me apoiar, não me deixar na mão. Isso não tem nada a ver com o que mamãe disse. Para de me arrastar nisso e cresça. Inacreditável. Depois de todas as vezes que eu te apoiei, é assim que você me trata? Frio e egoísta. Eu não respondi a nenhum. À tarde, o grupo estava em caos, primos perguntando o que estava acontecendo, meu tio mandando como sempre, esta família está se desfazendo, a mensagem que ele sempre solta quando não entende nada. Minha mãe escreveu um longo texto sobre como a comunicação é o único caminho a seguir, ainda sem desculpa, ainda sem ninguém admitindo nada, apenas mais desvio, mais culpa, mais fingimento. Li toda a conversa uma vez, depois silenciei, me recostei no sofá, pernas para cima, e me senti mais leve do que em anos. O carro tinha ido embora, o aluguel foi cortado e a mensagem estava clara, eu tinha terminado de ser o caixa eletrônico deles. Eles quiseram me tratar como nada naquele jantar? Ótimo, vamos ver como gostam da vida sem mim mantendo tudo junto em silêncio. Porque eu já passei por dramas de família suficientes para reconhecer o padrão. Mamãe fala demais, meu tio ri alto demais, meus primos se juntam com comentários idiotas, minha irmã se esconde atrás do telefone. E meu pai, ele só fica lá, como um fantasma à mesa, sempre observando, nunca falando, como se o silêncio fosse seu papel na família. Foi assim desde que me lembro. Então, quando ele finalmente quebrou esse silêncio, não foi apenas inesperado, foi como uma rachadura correndo pela fundação inteira. Aconteceu numa manhã cedo, eu estava meio acordado rolando as notícias no celular quando apareceu uma notificação do grupo da família. Minha primeira reação foi pensar que era mais um daqueles artigos da mamãe, família, tudo ou alguma foto borrada dela cozinhando. Em vez disso, era do meu pai. Uma frase, estou falando sério, qualquer pessoa que não mora aqui perderá o direito de entrar nesta casa se esse comportamento continuar. Era só isso, sem olá, sem emojis, sem contexto, apenas uma linha dura traçada. Eu li 3 vezes, honestamente achei que talvez ele tivesse sido hackeado. Meu pai não manda mensagens, ele é do tipo que liga para a empresa de TV a cabo para reclamar da conta, mas não manda nenhum obrigado se você envia direções por mensagem. Para ele, de repente, soltar algo assim no grupo foi como uma bomba explodindo, e todos sentiram também. Minha irmã respondeu quase instantaneamente, o que você quer dizer com isso? Seguida de para sua informação, este é meu lugar agora também, eu moro aqui agora. E assim escapou. Ela não tinha admitido diretamente para ninguém, mas estava óbvio, agora ela tinha voltado a morar com meus pais. Isso explicava os posts no Instagram, as fotos borradas da cozinha, o sofá com as almofadas verdes horríveis. Ela não estava apenas de passagem, tinha se instalado de vez. Meu pai não respondeu. 5 minutos depois minha mãe entrou, como sempre previsível, com um daqueles parágrafos longos em que tenta soar como uma terapeuta sábia. Escreveu sobre como a tensão na família estava machucando a todos e como tínhamos perdido de vista o que era importante. Até acrescentou umas bobagens sobre como a comunicação era a única solução, como se estivesse citando um daqueles podcasts que escuta enquanto limpa a casa. Mas a sensação era clara, ela estava em pânico. Em seguida vieram os primos. Um digitou, isso é loucura, não acredito que chegou a esse ponto. Outro disse, gente, somos família, não vamos piorar as coisas. Meu tio, nunca perdendo a chance de soar dramático, soltou seu habitual, esta família está na beira de um penhasco, isso me enoja. Ele fala isso toda vez que há tensão, mesmo sem ter ideia do que realmente está acontecendo. Normalmente isso teria gerado toda uma discussão, mas dessa vez nada. Nenhum argumento, nenhuma enxurrada de comentários. A única frase do meu pai tinha calado a sala. Foi então que me dei conta de que talvez eu o tivesse entendido errado. Sempre presumi que seu silêncio significava que ele não ligava, que era fraco demais para enfrentar minha mãe, desligado demais para se importar. Mas talvez ele estivesse observando o tempo todo, acumulando tudo do mesmo jeito que eu, registrando em silêncio cada desprezo, cada manipulação, cada abuso de confiança. Talvez o jantar não tivesse me empurrado para o limite apenas a mim, talvez tivesse empurrado a ele também. Enquanto isso minha irmã tentou fazer controle de danos à maneira dela. Naquela tarde postou no Instagram uma foto borrada da mesa de jantar com a legenda, família sempre em primeiro lugar. Clássico post de sorriso falso, como se achasse que uma foto com um emoji de coração convenceria todos de que nada estava errado. Eu vi e ri. Ninguém da família curtiu, nem mesmo mamãe, isso me disse tudo o que eu precisava saber.
À noite, mamãe voltou no grupo com outra parede de texto. Dessa vez escreveu sobre como ninguém é perfeito e como podemos consertar se tentarmos. Então lançou a frase que me fez ferver o sangue: seu pai não quis dizer do jeito que pareceu. Esse era o truque dela, fingir que ele estava confuso, que precisava dela para interpretar suas palavras. Mas ele quis dizer exatamente o que escreveu. Todos sabiam. E então silêncio. Não um silêncio pacífico, não aquele em que você sente alívio. Esse era pesado, como todos prendendo a respiração esperando para ver o que aconteceria. Sem memes, sem links de cupons, sem atualizações aleatórias sobre os planos de churrasco do meu tio. O grupo ficou escuro pela primeira vez, o barulho parou, e eu apenas fiquei ali observando, percebendo algo que nunca esperei. Talvez eu não fosse o único que finalmente tinha terminado de jogar os jogos deles. Depois que meu pai soltou sua frase no grupo, as coisas ficaram quietas, mas quietude na minha família nunca dura, é só a pausa antes da próxima rodada de súplicas, culpas ou chantagens. A primeira rachadura veio da minha irmã. Ela não conseguiu se controlar. 2 dias depois meu celular acendeu com o nome dela. Eu não atendi. Então outra ligação. E mais outra. Depois da quarta chamada perdida ela deixou uma mensagem de voz. O tom era forçado calmo, como se tentasse não soar desesperada. Olha, sei que as coisas estão tensas agora, mas podemos conversar? Isso saiu do controle. A mensagem do papai deixou todo mundo nervoso. Mamãe está no limite, a casa está estranha. Acho que precisamos sentar e conversar. Ela fez uma pausa e então revelou o verdadeiro motivo da ligação. Ah, e eu sei que você cortou o aluguel, e é por isso que estou na casa dos pais. Você poderia cobrir julho só dessa última vez? Prometo que vou resolver depois. Eu quase ri. Mesmo roteiro, dia diferente. Só dessa última vez. A mesma frase que ela usou em março, abril, maio, junho, e sempre arrumava uma desculpa nova. A única coisa que ela resolveu foi comprar mais porcaria que não precisava. Eu não retornei a ligação. Naquela noite ela tentou de novo com uma mensagem de texto. Você vai mesmo me deixar na mão só por causa de um comentário no brunch? Cresça. A parte engraçada foi que ela colocou como se eu fosse o problema, como se mamãe dizer que eu nunca fiz parte da família fosse apenas um deslize menor, e não a coisa mais honesta que ela já tinha dito em voz alta. Eu a deixei no vácuo. No dia seguinte a campanha de culpa se expandiu. Um primo me mandou mensagem em particular. Ei, o que está acontecendo? Todo mundo está agindo como se alguém tivesse morrido. Você não pode simplesmente falar com eles? Eu não respondi. Então meu tio tentou intervir com uma mensagem de voz. Nem a ouvi toda. Assim que chegou na parte isso é frio, cara, família é tudo que temos, você está sendo infantil, eu deletei. O mesmo sujeito que riu mais alto no jantar não ia me dar lição de lealdade. Depois veio minha tia, que me ligou diretamente. Ela é do tipo que acha que é a mediadora da família, sempre tentando consertar coisas que ninguém pediu para consertar. Atendi por curiosidade, só para ouvir qual seria a abordagem dela. Querido, começou, voz açucarada, eu só queria saber como você está, sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente. E eu odeio ver a família dividida assim, sua mãe está realmente sofrendo. Eu a interrompi, ela contou o que me disse no jantar. Silêncio do outro lado, depois uma gaguejada, bem, você sabe, as pessoas dizem coisas no calor do momento. Não, respondi secamente, ela quis dizer, ela queria que eu ouvisse. E você riu, não foi? Ela balbuciou, foi desconfortável, as pessoas riem quando estão nervosas. Assim, risada nervosa sou exatamente como diversão, certo? Obrigado pela ligação. Desliguei antes que ela pudesse entrar no discurso habitual de que somos todos família. Naquela noite o grupo da família voltou a acender, mas desta vez não era chantagem emocional, era minha irmã explodindo. Ela publicou um desabafo enorme no Facebook, eu não fui marcado mas todos sabiam de quem se tratava. A legenda era longa, dramática e cheia de meias-verdades, famílias tóxicas são as piores. Algumas pessoas fingem te ajudar só para depois te controlar. Quando você finalmente estabelece limites, eles te abandonam. Eles preferem ver você falhar do que te ver ter sucesso. Ela não me nomeou, mas estava óbvio, eu era o irmão tóxico que a abandonou. Os comentários começaram a surgir dos amigos dela, você merece melhor, corte-os de vez, rainha, proteja sua paz. Uma amiga até me marcou por engano achando que ia causar confusão.
Eu não comentei, não mandei mensagem, apenas tirei capturas de tela, evidência, prova de como ela reescreveu a história para uma plateia. À meia-noite mamãe me mandou mensagem direta: precisamos conversar, é importante. Eu não respondi. Na manhã seguinte veio o verdadeiro baque, outra notificação no grupo da família, dessa vez do papai. Eu disse para todos pararem. Fui claro. Continuem e vão se ver sem casa. Era só isso, sem enfeite, sem suavizar, apenas um aviso. E esse bateu diferente. A primeira mensagem podia ser descartada como frustração, essa era uma linha traçada. Ele não estava apenas cansado das brigas, estava ameaçando agir dentro da própria casa. O grupo morreu, não quieto como antes, mas morto. Sem respostas, nem de mamãe, nem da minha irmã, nem do meu tio. Ninguém queria tocar no assunto. O silêncio era pesado. Pela primeira vez não havia memes, nem links de cupons, nem selfies borradas de família. O chat, que normalmente fervia de bobagens, virou um cemitério. Eu assistia tudo pelo celular como um estranho vendo a família de outra pessoa implodir. Exceto que eu não era estranho, eu era a causa, pelo menos aos olhos deles. E sinceramente, foi bom, porque pela primeira vez meu pai não estava defendendo eles, não estava me ignorando, estava traçando sua própria linha, não por mim talvez, mas contra eles. Mamãe tentou mais uma vez naquela noite com outro parágrafo sobre mal-entendidos e encontrar o caminho de volta ao amor, até disse que as palavras do papai não significavam o que pareciam. Mas a mensagem dela ficou lá, sem resposta, nem mesmo da minha irmã. Eu silenciei o grupo de novo e larguei o celular. A casa onde cresci estava rachando, o grupo da família morto, minha irmã exposta e desesperada. Tudo o que foi preciso foi eu cortar as cordas e ir embora. O silêncio depois do segundo aviso do papai durou mais do que o normal, 3 dias inteiros sem um único sinal no chat. Normalmente, se ficava quieto, era só uma pausa antes do circo começar de novo, mamãe com outro ensaio sobre laços familiares, meu tio se gabando da churrasqueira, ou minha irmã postando memes passivo-agressivos. Dessa vez nada. No quarto dia eu estava na fila da farmácia quando meu celular acendeu com o nome do Chris, o único primo que geralmente fica fora do drama, então atendi. E aí, cara? Ele disse: você falou com alguém hoje? Não, por quê? Ele hesitou. Sua irmã não está mais morando na casa, apareceu aqui ontem à noite com as malas chorando, disse que seu pai mandou ela sair ou jogaria as coisas dela para fora. Eu me apoiei na prateleira de pastilhas para tosse, ele realmente disse isso. Foi o que ela me contou. Olha, minha esposa não está feliz, não temos muito espaço, só estou te avisando. Desligamos, mas minha cabeça estava a mil papai expulsando ela não era algo que eu esperava. Esse era o mesmo homem que sempre dava desculpas para ela só precisa de tempo. Se ele tinha chegado a esse ponto, é porque estava acabado com o ato também. Cerca de 1 hora depois recebi um alerta de e-mail do banco, encerramento de autorização de conta conjunta. Papai tinha removido mamãe de uma das contas compartilhadas, aquela que eu ajudei a configurar anos atrás quando ela esquecia pagamentos. Eu não deveria ter recebido a notificação, mas ele nunca atualizou o contato reserva. Mais alertas seguiram, mudança em uma conta de serviços, cancelamento de pagamento de seguro, tudo no nome dela. Ficou claro, papai estava tirando o acesso dela pouco a pouco. Então veio a caixa postal da mamãe, sem voz calma fingida, sem doçura, só dura e irritada. O comportamento do seu pai é ridículo, ele está arruinando toda a família. Vá falar com ele, faça-o entender, a confusão é dele, não minha. Aquela última parte dizia tudo, não eu, ele. Ela já não estava ao lado dele, a frente unida tinha rachaduras. Naquela noite sentei na varanda e percebi algo. Durante anos o drama deles me seguiu para todo lado, mesmo quando eu não estava com eles, eu carregava em mensagens, chamadas, discussões às 3 da manhã, na minha cabeça. Mas não dessa vez. Eu não me sentia preso nisso mais. Pela primeira vez me senti livre. Os dias continuaram passando, 1 semana, depois 2, sem mensagens da mamãe, sem primos cutucando, sem só mais uma vez, por favor da minha irmã. Chris mandou uma mensagem dizendo que ela estava pulando de sofá em sofá de amigos, inventando versões diferentes da história dependendo de quem ouvia. Às vezes eu era o vilão, outras vezes ela era a vítima incompreendida. O mesmo roteiro, plateia nova. Eu não procurei, não fiz perguntas, não me importei. Enquanto isso, minha vida começou a se equilibrar de maneiras que eu nem percebia que precisava. Eu dormi um sono de verdade, não aquele em que você desperta de repente ensaiando conversas que nunca vão acontecer.
Coloquei um alarme, levantei, não senti como se arrastasse uma âncora o dia todo. Voltei para a academia, enchi minha geladeira com mantimentos de verdade em vez de comer fora 3 noites por semana, cozinhei refeições de verdade. Até as pequenas rotinas ficaram diferentes, como caminhar depois do trabalho ou finalmente organizar tralhas que vinha ignorando. O trabalho também mudou, reuniões pareciam mais limpas, meu foco não estava dividido entre meu emprego e o último incêndio familiar. Um colega até disse: "Você parece menos estressado." Ele não estava errado. Claro, o silêncio não dura para sempre. Uma noite cheguei em casa e vi mamãe do lado de fora do meu prédio, braços cruzados esperando. Ela não tinha ligado nem mandado mensagem, apenas apareceu. "Podemos conversar?" ela perguntou. "Não", respondi destrancando a porta. "Você não pode continuar nos ignorando", ela disparou. "Quer apostar?", retruquei. Entrei, ela não me seguiu. 1 minuto depois ouvi a porta bater. Foi isso. No dia seguinte um primo mandou mensagem: "A tia Janete diz que você está destruindo esta família." Eu não respondi. Opiniões de pessoas que nunca moveram um dedo já não importavam. Com o silêncio permanecendo, eu limpei a casa, literalmente e digitalmente, encerrei logs antigos, removi os endereços deles dos pagamentos automáticos e garanti que nada me ligasse a eles financeiramente. Cada clique era um cordão cortado. No sábado aluguei um carro e simplesmente dirigi, sem destino, sem passageiros pedindo favores, apenas estrada, ar e nenhuma obrigação. Simples e melhor do que eu esperava. Parei de atualizar os grupos silenciados da família, dias se passaram e eu nem espiava. Descobri que, quando você para de esperar a próxima explosão, a vida fica mais leve. E foi então que entendi de verdade, a ruptura na casa não tinha sido eu vender a cabana ou cortar o aluguel, tinha sido o papai finalmente puxar o plugue dentro das próprias paredes. Ele parou de acobertá-los e eles não sabiam como funcionar sem alguém carregando todos. Esse já não era mais meu problema. Pela primeira vez em anos meus ombros não estavam tensos, minha mandíbula não estava cerrada e eu não estava esperando a próxima exigência. Eu não fazia mais parte do barulho deles, eu tinha minha vida de volta. 2 semanas depois de mamãe aparecer no meu prédio, encontrei uma carta na minha caixa de correio, sem remetente, apenas meu nome na frente. A caligrafia denunciava na hora: "Papai." Abri na mesa da cozinha, curta, sem linhas extras: "Jack, você fez bem em ir embora." Fiquei em silêncio tempo demais e deixei as coisas saírem do controle. "Você não deve nada a ninguém, nunca deveu. Qualquer paz que encontrou, mantenha." Papai. Li 3 vezes, sem drama, sem culpa, sem desculpa falsa, apenas a verdade. Dobrei e guardei em uma gaveta junto com alguns outros lembretes de quem eu sou. Na mesma semana recebi um e-mail do meu gerente: o projeto que eu estava liderando tinha economizado mais dinheiro para a empresa do que o esperado. Ofereceram-me uma promoção, posição mais alta, melhor horário, mais autoridade. Eu disse sim. No mesmo dia um colega deu um tapa nas minhas costas e disse: "Sabia que você tinha isso em você." Eu apenas assenti, já planejando meu próximo passo. Com o aumento garantido, reservei uma viagem de 2 semanas para uma cabana de aluguel perto de Flagstaff, remota, cercada de árvores, sem vizinhos à vista. Aluguei um carro, desliguei todas as notificações e saí da cidade. A viagem foi tranquila, sem celular vibrando, sem drama familiar, apenas a estrada. Quando cheguei, a cabana estava silenciosa na floresta, exatamente o que eu precisava. Levei minha mala para dentro, a deixei e voltei para a varanda. As primeiras noites pareceram estranhas, anos de caos me condicionaram a esperar interrupções. Me peguei esperando meu celular acender, mas nunca acendeu. Na terceira noite parei de checar. Os dias ganharam ritmo: café da manhã na varanda, longas caminhadas nas trilhas, tardes revisando anotações de projetos que eu tinha ignorado por meses, noites junto à lareira observando as árvores balançarem com o vento. No 7º dia recebi uma ligação de número desconhecido, deixei tocar, quem quer que fosse não deixou recado. Desliguei o celular e o coloquei em uma gaveta. A segunda semana bateu mais forte, o silêncio já não parecia vazio, parecia merecido. Eu não estava me preparando para uma briga, não estava filtrando minha vida pelo drama deles, eu estava apenas vivendo. Na última noite sentei do lado de fora sob as estrelas, com um cobertor sobre os ombros. Pensei em tudo: o brunch, a venda da cabana, a conta de crédito, a devolução do carro, o corte do aluguel, o silêncio no grupo, os avisos do papai, o desabafo da minha irmã no Facebook,
a expulsão dela, as mensagens de voz da mamãe e finalmente a carta do papai. Um por um organizei na cabeça como dominós. Pela primeira vez, não me senti com raiva, nem triste. Eu me senti concluído, não concluído como bater a porta para chamar atenção, não concluído como desafiar alguém a vir atrás de mim, mas concluído como trabalho terminado, tarefa arriscada, decisão feita. Fiquei do lado de fora até o fogo apagar, depois entrei, dormi a noite inteira e acordei claro. Quando cheguei em casa desarrumei as malas naquela mesma noite, sem mensagens da família, sem visitas surpresa, sem desculpas falsas. O grupo continuava morto. Cris depois me contou que minha irmã estava ficando na casa de outra amiga, dizendo às pessoas que estava trabalhando em si mesma. Mamãe não me procurou, papai também não, mas eu não esperava. A carta dele foi tudo o que precisava dizer. Sentei à minha mesa, abri o laptop e passei pela minha agenda da semana. Tarefas da promoção alinhadas, projetos esperando, prazos prontos, e nenhum deles envolvia consertar a bagunça de outra pessoa. Foi aí que percebi a verdade. Eles ainda estavam por aí, ainda falando, talvez ainda esperando que eu voltasse um dia, mas eu não voltaria. Porque às vezes ir embora não é sobre bater portas ou gritar, é sobre fazer uma escolha, uma da qual você não volta atrás. E eu fiz a minha. Concluído. Minha namorada zombou de mim dizendo que eu jogo pelas regras, e é por isso que eu sempre serei apenas mediano, quando eu a confrontei sobre o vício dela em furtar em lojas. Então, eu joguei pelas regras, e ela acabou jogando contra si mesma até parar em uma foto de ficha policial. Ei, Reddit, já namoraram alguém que jurava ter uma habilidade que ninguém mais poderia igualar, apenas para descobrir que essa habilidade era basicamente apenas furtar em lojas com alguns passos extras? Eu fiquei calado, reuni provas e esperei o momento certo. Digamos que, quando finalmente chegou, ela não fazia ideia de que eu era quem puxava os cordões. Eu, Thomas, 25 anos, homem, estava com Violet, 24 anos, mulher, há 4 meses, o que já era mais do que eu provavelmente deveria ter ficado desde o início. Ela parecia ser do tipo que tinha vida completamente organizada, trabalhava em vendas, vestia-se de forma elegante, carregava-se como se estivesse entrando em uma reunião de diretoria. Não importava onde fosse, ela fazia um bom dinheiro, fazia manicure toda semana, cabelo sempre arrumado como se tivesse uma equipe de beleza pessoal de prontidão. Até uma passada rápida na Target parecia que ela estava se preparando para uma sessão de fotos. Ela tinha aquela imagem de mulher de carreira sofisticada tão bem montada que estranhos provavelmente achariam que ela dirigia algum império. E, honestamente, nas primeiras 8 semanas, eu acreditei nisso. Nós saíamos, ela pagava a parte dela sem estranheza, falava sobre seus clientes, reclamava das metas trimestrais, nada que gritasse problema. Se alguém me dissesse naquela época que ela tinha um passatempo que poderia levá-la ao tribunal, eu teria rido. Então, uma noite, por volta de 2 meses de namoro, estávamos jantando e ela soltou algo em uma conversa casual que me fez parar no meio da mordida. Ela mencionou que devolveu um vestido que usou em um casamento na semana anterior. Eu pensei que ela quis dizer que não serviu bem ou que tinha mudado de ideia. Eu disse algo como legal, ainda bem que aceitaram de volta. Ela sorriu como se estivesse me contando um segredo. Não, eu usei, mantive as etiquetas escondidas e devolvi hoje para um reembolso total. Ela disse isso como se tivesse me contado onde encontrar um tesouro enterrado. Eu fiquei olhando para ela por um segundo. Você já fez isso antes? Foi então que ela realmente se abriu. Não culpada, não envergonhada, apenas orgulhosa. Começou a explicar o sistema dela em detalhes. Como troca etiquetas de preço em lojas de luxo, como leva sacolas de outras lojas para parecer que já comprou os itens, como mantém uma pasta no celular com recibos antigos que pode editar para devoluções rápidas. Ela me contou sobre ter pegado emprestada uma bolsa de $500 para um evento de trabalho no fim de semana e devolvido com a etiqueta ainda pendurada. Ela se gabou de uma jaqueta de $600 que praticamente conseguiu de graça trocando por um item mais barato no provador. Eu disse, você sabe que há câmeras nessas lojas, certo? E que a prevenção de perdas não está lá apenas para dizer oi. Ela riu na minha cara, amor, eu faço isso há anos. Essas lojas fazem bilhões, não ligam para coisinhas. Coisinhas como centenas de dólares em mercadorias. Foi aí que me caiu a ficha, não era sobre dinheiro. Ela podia pagar pela maioria do que pegava, ela apenas gostava da adrenalina, da atenção e das fotos no Instagram com legendas como um dia de autocuidado, quando o autocuidado vinha de uma bolsa que ela tinha saído da loja sem pagar. Eu perguntei, qual é o objetivo final disso? Você vai ter 50 anos ainda trocando etiquetas?
Ela revirou os olhos. Você não entende, isso é uma habilidade, nem todo mundo consegue fazer sem ser pego. Ela disse isso como se estivesse se candidatando às Olimpíadas. A partir daquela noite, comecei a notar as pequenas alfinetadas. Sempre que eu comprava algo pelo preço cheio, ela fazia um sorriso de canto e dizia: Uau, você só está jogando dinheiro fora. Contava para os amigos sobre suas façanhas no jantar, alto bastante para outras mesas ouvirem, nada sutil, não sussurrado, como se esperasse aplausos. Pelo jeito que falava, parecia que tinha imunidade diplomática. Se fosse pega, simplesmente explicaria que foi um acidente porque, claro, sair com uma bolsa que você não pagou é apenas um grande mal-entendido. Foi aí que percebi que ela não era apenas arrogante, ela era delirante. Acreditava sinceramente que as regras não se aplicavam a ela, que era inteligente demais, charmosa demais, especial demais para enfrentar consequências. Daquele ponto em diante, parei de ver aquilo como uma peculiaridade inofensiva e comecei a manter anotações mentais, cada gabar-se, cada golpe, cada vez que ela me chamava de paranoico ou chato por pagar pelas minhas próprias coisas. Ela achava que eu era o cara cauteloso, certinho, em sua vida. O que não percebeu foi que eu só estava esperando, porque pessoas como ela sempre acabam sendo pegas. E quando esse dia chegasse, eu não moveria um dedo para salvá-la. E acredite, não precisei esperar muito. 2 dias depois daquela primeira confissão sobre seus truques, continuei pensando que talvez ela tivesse exagerado, como se quisesse parecer ousada. Mas não, 2 semanas depois, ficou óbvio que não era um caso isolado. A primeira vez que a vi em ação foi algumas semanas depois. Estávamos andando por uma loja de departamento e ela viu um relógio de que gostou. 5 minutos depois, já estávamos de volta ao carro e ela usava o relógio escondido sob a manga, com a caixa guardada em sua bolsa. Eu nem tinha visto como ela fez. Você sabe que, se formos parados e eles encontrarem isso, eu não vou assumir a culpa, né? Eu disse. Ela apenas sorriu de canto. Relaxa, você se preocupa demais. Eu sou profissional. Sim, porque todo profissional fica arrogante logo antes de cair feio. Os dias de folga dela não eram para descansar ou colocar a roupa em dia, eram para o que ela chamava de trabalhar o sistema, o que significava visitar várias lojas, trocar etiquetas e fazer devoluções falsas como se fosse um esporte competitivo. Em uma manhã de sábado, eu estava sentado no balcão da cozinha dela tomando café e ela tinha uma disposição de coisas como se estivesse planejando uma operação militar, recibos antigos alinhados, uma pilha de sacolas de diferentes lojas. E uma lista no celular dela com os alvos do dia. Tenho essa sacola da Nordstrom do mês passado, mais um recibo de um suéter de $380 que eles ainda vendem. Eu pego, devolvo em outra loja por crédito e pronto, dinheiro grátis, disse ela como se estivesse anunciando a previsão do tempo. Coloquei minha caneca na mesa. Você sabe que isso é roubo, certo? Não é alguma brecha, é roubo. E se continuar fazendo isso, não vai acabar bem. Ela apenas sorriu de canto. Amor, você pensa demais. Faço isso há anos, essas lojas ganham bilhões, não ligam para coisinhas. Balancei a cabeça, elas ligam quando puxam as filmagens. E, quando isso acontecer, não vou estar segurando sua mão no tribunal. Então, precisa parar agora. Isso de fato chamou a atenção dela por uns 30 segundos. Tá bom, não faço mais, disse, jogando o cabelo para trás como se estivéssemos superando um mal-entendido bobo. Por um breve momento, achei que talvez tivesse conseguido convencê-la. Ela até começou a pagar algumas coisas quando saíamos, como se estivesse provando um ponto. Então, 3 dias depois, recebi uma mensagem do meu amigo Mike, que trabalhava meio período na Best Buy. Cara, acabei de ver sua namorada tentando devolver um tablet open box sem carregador. Liguei para ele na hora. Como assim tentando devolver? Ele riu. Ela está aqui dizendo que é novo e que perdeu o carregador, mas o número de série mostra que foi vendido há 3 meses e já devolvido uma vez. Nem me dei ao trabalho de ligar para ela naquela noite. Quando veio me visitar, agindo como se nada tivesse acontecido, esperei até ela colocar a bolsa na mesa. Então, banimento de devoluções na Best Buy chegando em breve ou o quê? Os olhos dela se estreitaram. Do que você está falando? Você me disse que não faria mais isso, e agora está aí repetindo os mesmos golpes dias depois. Acha mesmo que ninguém vai notar? Ela revirou os olhos como se eu fosse o ridículo. Você simplesmente não entende o hustle. Eu disse que sei o que estou fazendo. Não, você sabe como roubar com passos extras, retruquei. Isso a atingiu, mas em vez de recuar, ela insistiu ainda mais. Foi nesse momento que soube de duas coisas. Primeiro,
ela não ia parar. Segundo, da próxima vez que fosse pega, eu não ficaria apenas assistindo, eu garantiria que a lição ficasse marcada. Eu tinha sido paciente, tinha ficado calado mais vezes do que gostaria, esperando que ela mudasse, o que era estúpido, eu sei. Você tem todo o direito de me criticar. Mas uma noite, ao vê-la sentada no sofá separando mercadorias roubadas como se estivesse gerenciando uma boutique legal, percebi que tinha terminado de brincar de cúmplice. Violet, eu disse, se continuar com isso, vou terminar com você. Ela nem levantou os olhos do suéter que dobrava. Tanto faz, vou encontrar alguém que valorize o Russell. Eu ri, não aquele riso falso, mas o riso que você dá quando alguém diz algo tão ridículo que nem consegue fingir estar bravo. Valorize o Russell? Quer dizer valorize acusações criminais. Ela finalmente olhou para mim, sorrindo como se falasse com uma criança que não entendia as regras. Você simplesmente não entende. Você joga pelas regras, e é por isso que sempre será apenas medíocre e entediante. Você acha que a vida é só bater ponto e pagar preço cheio em tudo. É por isso que nunca vai chegar a lugar nenhum. Medíocre, entediante, fofo. Eu apenas disse, ok, e pronto. Sem briga, sem persegui-la pelo apartamento tentando provar que não era medíocre. Porque o que ela não sabia, o que nunca veria chegando, era que eu já vinha coletando recibos contra ela há muito tempo, capturas de tela de mensagens detalhando os golpes, fotos que ela postava online exibindo mercadorias já devolvidas, e minha favorita, filmagens de segurança fornecidas por um gerente de loja que eu conhecia da faculdade e que me devia um favor. Aquele tipo de prova que não dá para negar quando alguém está usando a mesma jaqueta do vídeo que está no armário da própria casa. Eu não estava com pressa, sabia que ela mesma me daria a armadilha perfeita. E, claro, uma semana depois, ela deu. A empresa dela anunciou o grande jantar de celebração trimestral, em um local sofisticado, com clientes importantes. Violet estava empolgada, era o momento de networking dela. Passou a semana inteira planejando a roupa como se fosse para um prêmio. Vestido novo, sapatos novos, e claro, precisava de uma bolsa de destaque. O único problema é que a bolsa que queria custava $2.000. Então, naturalmente, ela tinha um plano. Vou pegar emprestado da Nordstrom, disse, fazendo aspas com os dedos como se isso tornasse menos ilegal. Uso no jantar, depois devolvo na noite seguinte com um recibo falso que vou imprimir hoje. Fácil. Você vai mesmo fazer isso? Perguntei. Ela revirou os olhos. Ah, lá vem você. Não começa com o papo de que vai ser pega. Já fiz isso 100 vezes, você não entenderia. Isso é imagem de carreira. No meu mundo, se você não parece à altura, perde oportunidades. Eu não me contive. No meu mundo, se você comete fraude no varejo, você é presa. Ela cruzou os braços como se eu tivesse insultado toda a família, tá vendo? É por isso que você é medíocre. Você vive pequeno, eu jogo grande. Assenti devagar, ok, jogue grande. E foi isso. Ela achou que tinha vencido a discussão. Na realidade, tinha acabado de caminhar para o checkmate perfeito. Naquela noite, terminei meu café, abri o laptop e puxei a pasta marcada V, provas. Todos aqueles meses de ficar calado estavam prestes a render, capturas de tela de mensagens em que ela se gabava de revender itens roubados, fotos das próprias redes sociais exibindo mercadorias que, segundo ela, já tinham sido devolvidas, e minha favorita, a filmagem em alta definição do gerente que eu conhecia mostrando ela trocando etiquetas e saindo da loja como se estivesse em uma passarela. Digitei o e-mail como se estivesse batendo ponto no trabalho. A quem interessar possa, a mulher nestas fotos se chama Violet. Ela tem um padrão documentado de devoluções fraudulentas e furtos em suas lojas. Ela havia declarado sua intenção de devolver uma bolsa de grife de alto valor usando documentação falsificada. Anexei exemplos relevantes dos últimos meses, conferi tudo 3 vezes e então apertei enviar. Depois disso, segui meu dia normalmente, jantei, assisti a um jogo e fui dormir. Dormi melhor do que tinha dormido em meses. Naquela noite, ela se arrumou para o seu grande momento de imagem de carreira. O vestido de jantar, os saltos e aquela bolsa novinha de $2.000 balançando no braço. Ela me deu um sorriso de canto ao sair pela porta, como se já tivesse vencido. Tente não ficar com ciúmes quando vir as fotos, ela disse. Não se preocupe, respondi, eu verei as filmagens. Ela não entendeu. O jantar aconteceu sem incidentes, pelo menos para ela. Mas na noite seguinte, meu celular vibrou, não era uma ligação dela, e sim do meu amigo que trabalhava na loja. Ela está aqui, a pegaram no escritório.
Eu não corri, terminei o que estava fazendo, peguei minhas chaves e fui até lá. Quando entrei, o lugar estava silencioso. Meu amigo me encontrou na entrada sorrindo. Ela está nos fundos com a equipe de prevenção de perdas. A segurança já chamou a polícia. Ele me conduziu até o corredor, em frente à sala de prevenção de perdas. Pela porta aberta, eu podia vê-la sentada numa cadeira de plástico, braços cruzados, fazendo aquele falso "estou calma" que ela sempre fazia quando estava prestes a explodir. A bolsa estava sobre a mesa à sua frente, enquanto dois funcionários folheavam papéis, apontando para o recibo falso como se tivessem encontrado um tesouro. Ela me viu na porta e imediatamente se iluminou. Meu Deus, obrigada por vir, você precisa dizer a eles. Eu levantei a mão. Você sabe quem te denunciou? Ela congelou. O que você sabe? Eu repeti. Quem avisou sobre essa pequena encenação de devolução? Seus olhos alternaram entre mim e os funcionários. Não sei, mas provavelmente foi alguma pessoa invejosa. Eu me apoiei na mesa e olhei direto nos olhos dela, o cara mediano bem aqui na sua frente. O silêncio naquela sala foi lindo, dava para ouvir o ego dela esvaziando. Você. Ela começou, mas eu a cortei. Sim, eu. Eu te avisei. Você riu. Eu disse que iria embora se você continuasse. Você disse que encontraria alguém que valorizasse sua esperteza. E aí, como está sendo valorizada até agora? O rosto dela se contorceu. Você deveria ser meu namorado. Errado. Eu era seu namorado antes de você decidir que furtar era um traço de personalidade. Agora eu sou apenas o cara que poupou a loja $2.000 e uma dor de cabeça. Você é patético, ela cuspiu. Engraçado, eu disse, eu não sou o que está sendo fichado por furto qualificado em varejo. Os dois funcionários tentavam não rir. Um deles se levantou e disse, senhor, a polícia chegará em cerca de 5 minutos. Violet voltou-se para mim tentando recuperar o controle. Você vai pagar minha fiança, não vai? Eu me endireitei, não. Como assim não? Quero dizer que você é uma mulher adulta, e de acordo com você, é profissional nisso. Então vá em frente, dê seu jeitinho para sair da cadeia. A voz dela ficou aguda e cortante. Você está arruinando minha vida. Eu dei de ombros. Não, só encaminhei os destaques para o público certo. Você arruinou sua vida um recibo falso de cada vez. Um dos seguranças riu. Ele não está errado. Quando os policiais chegaram, ela tentou falar por cima deles, jogando todas as desculpas que conseguia inventar, que era um mal-entendido, que estava com o recibo errado, que estavam a perseguindo. Os oficiais não se importaram, algemaram-na, leram as acusações de furto qualificado em varejo e a levaram. Ela olhou para mim por cima do ombro, puro veneno nos olhos. Você vai se arrepender disso. Eu sorri, já me sinto ótimo com isso. Colocaram-na no carro de polícia e foram embora. Na manhã seguinte, sua foto de ficha policial já estava na página do Facebook do Departamento de Polícia. A mesma mulher que costumava se gabar de networking agora tinha sua imagem ao lado de uma legenda listando suas acusações. A seção de comentários foi cruel. Acho que ela esqueceu o cupom. O Karma tem uma nova bolsa. Pessoas da empresa dela viram quase imediatamente. Eu sei porque alguém me mandou uma captura do chat do escritório. Essa não é a Violet de vendas? À hora do almoço, ela já estava em licença administrativa sob investigação. No dia seguinte, seu perfil tinha sumido do site da empresa. Naquela noite, ela saiu sob fiança, cortesia da mãe, não minha. Ainda não havia restrições de contato, por isso pôde aparecer na minha casa. Esse tipo de condição geralmente só entra em vigor se a vítima pedir ou se o juiz enxergar motivo, e até então isso era apenas um caso de furto em varejo. 30 minutos depois, ela estava do lado de fora batendo forte na porta. Eu abria apenas o suficiente para me apoiar no batente. Seu traidor absoluto, ela sibilou. Eu inclinei a cabeça. Traidor? Não, traidores traem pessoas boas. Eu apenas expus uma ladra. Você poderia ter me ajudado. Poderia, eu disse, mas lembra que você não queria minhas regras chatas? Você queria liberdade, e isto? Fiz um gesto vago na direção da cadeia do condado. Isto é o que a liberdade parece quando você a leva até o fim. Ela apontou o dedo para mim como se fizesse uma acusação final. Você destruiu tudo o que conquistei. Querida, eu disse sem emoção, você não conquistou nada, você apenas tirou das prateleiras. O maxilar dela se fechou tão forte que achei que poderia quebrar um dente. Isto não acabou. Para mim acabou, respondi, e fechei a porta na cara dela.
Foi naquela noite que percebi algo importante. Ela não apenas achava que estava acima da lei, ela acreditava que estava acima de qualquer consequência. E eu acabei de provar que ela estava errada da forma mais pública e humilhante possível, e a melhor parte era que a pequena queda dela estava apenas começando. Depois que fechei a porta na cara dela naquela noite, achei que teria pelo menos alguns dias antes de ouvir dela de novo. Errado. Na manhã seguinte, acordei com 14 mensagens dela, enviadas entre 1 da manhã e 3 da manhã. Iam de você é um ser humano horrível até vou te processar por difamação, passando pela minha favorita, você vai se arrepender quando eu limpar meu nome. A parte do limpar meu nome me fez rir. Não há como limpar o nome quando a prova é você em vídeo entregando um recibo falso enquanto usa o mesmo vestido que postou no Instagram na noite anterior. No meio da manhã, a prisão já estava em todas as páginas de fofoca locais. As pessoas postavam fotos lado a lado da foto profissional dela no trabalho e da ficha policial, com legendas como antes da devolução, depois da devolução. Um até fez disso um meme: compre um, roube um grátis. A mãe dela, Carol, me ligou de novo, desta vez com a palestra do Seja Pessoa Maior, Thomas. Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela, você deveria apoiá-la. Carol, eu disse, o momento mais difícil da vida dela é resultado da decisão mais fácil que já tomou. Quis roubar, roubou. Isso não é destino, é causa e efeito. Você sou arrogante, ela retrucou. Eu sou arrogante, respondi, eu disse a ela que acabaria assim. Ela me chamou de medíocre, agora tem uma acusação de crime grave. Para mim, isso soa acima da média. Ela desligou. 2 dias depois, tive prova de que Violet não estava apenas em queda, tinha entrado em modo kamikaze total. Voltei para casa depois de fazer compras e encontrei 2 arranhões longos e irregulares gravados nos 2 lados do meu carro. Do lado do motorista, alguém tinha até riscado a palavra loser em letras maiúsculas. Eu nem precisava checar as câmeras para saber quem tinha sido, mas chequei mesmo assim. E lá estava ela, às 2 da manhã, capuz levantado, cabeça baixa, arrastando as chaves pela porta do meu carro como se estivesse assinando um autógrafo. Ela até olhou direto para a câmera uma vez, como se soubesse que eu veria. Perfeito. Baixei as imagens, chamei a polícia e registrei um boletim de vandalismo. O policial que veio assistiu ao vídeo balançou a cabeça. Ela já está em liberdade sob fiança por furto. E agora faz isso? Ela só está cavando o próprio buraco. É, eu disse, e fico feliz em continuar entregando a pá. Ela foi presa por vandalismo naquela tarde. Quando me ligaram para dizer que a tinham prendido de novo, eu nem fingi surpresa. Sim, é a cara dela. Como ela já estava em liberdade sob fiança pelo furto em varejo, isso foi considerado violação das condições. Eles adicionaram isso às acusações e a mantiveram mais tempo. Desta vez, o juiz acrescentou uma ordem de não contato comigo como parte das condições da fiança, o que significava que ela não podia legalmente se aproximar de mim até o fim do caso. Não que eu esperasse que ela realmente obedecesse. Eu só a vi no fim de semana, quando veio buscar o resto das coisas dela, desta vez com escolta policial. Ela não parecia em nada a Violet impecável e exibida das redes sociais, moletom largo, cabelo preso em um nó, sem maquiagem, olhos correndo como se procurasse uma maneira de dar uma desculpa. Feliz agora, murmurou enquanto enfiava os sapatos em uma caixa. Eu me encostei na parede, extasiado. Você está obcecado em me arruinar, ela disse. Não, respondi, estou fascinado com a velocidade com que você mesmo está fazendo isso. Um dos policiais deu um sorriso contido e ela lançou um olhar furioso. Pegou a última caixa, marchou até a porta e se virou pela última vez, eu te amei, sabia? Sim, eu disse, mas você amou mais as bolsas roubadas. Ela saiu sem outra palavra. Se eu achava que isso seria o fim, subestimei o talento dela para a autossabotagem. Na noite seguinte, ela levou o colapso para a internet. Primeiro, um post no Facebook. Para todos que me julgam por um erro, lembrem-se de que existem 2 lados em cada história. Meu ex-namorado é um manipulador controlador que tem sido abusivo emocionalmente por anos. Ela seguiu com uma lista de absurdos sobre como eu a isolei e sabotei seu sucesso porque tinha ciúmes. Eu não respondi. Não precisei. As mesmas pessoas que liam o post dela também tinham visto os relatórios policiais e as fichas. Um cara comentou, então ele fez você roubar a bolsa. O comentário recebeu 74 curtidas antes que ela pagasse tudo. O verdadeiro golpe veio do próprio círculo dela. Kendra,
uma de suas amigas mais próximas e cúmplice de trambiques, me mandou mensagem do nada. Cansei de encobrir para ela, escreveu. Ela faz isso há anos, se gabando e rindo das pessoas que engana. Ela até tentou me pedir $5.000 para pagar um advogado melhor e, quando eu disse não, me chamou de pobre. Kendra anexou capturas de tela de mensagens de Violet admitindo diretamente as fraudes, zombando de atendentes e se vangloriando de se safar de tudo. Uma delas era da noite em que arranhou meu carro, garantir que ele veja toda vez que sair de casa. Aproveita, perdedor. Encaminhei todo o pacote para a promotoria que cuidava dos casos de furto e vandalismo dela. Uma semana depois, intimaram Kendra para testemunhar. A essa altura, a presença online de Violet estava desmoronando. O Instagram, que antes era uma parede de fotos de luxo, virou uma mistura de citações vagas e inspiracionais e desabafos passivo-agressivos sobre amigos falsos e inimigos. Ela até começou uma vaquinha online intitulada Fundo de Defesa Legal, acusada injustamente, que arrecadou um total de $62 antes que as pessoas começassem a comentar com links para o registro de prisão dela. Ela encerrou tudo em menos de 48 horas. Enquanto isso, o emprego dela tornou a suspensão permanente. Alegaram má conduta pública e violação de ética profissional, em tradução livre, não queriam representantes aparecendo nos escritórios de clientes com acusações criminais e fotos de ficha policial viralizadas. No dia em que recebeu a carta oficial de demissão, ela apareceu de novo na minha casa, desta vez sem polícia. Eu abri a porta, mas não me movi para deixá-la entrar. Isso é tudo culpa sua, disse ela, olhos vermelhos mas ainda com aquela postura de superioridade. Correção, eu respondi, isso é tudo culpa sua. Minha parte terminou quando enviei um e-mail. O resto foi puramente Violet. Você tirou tudo de mim. Você mesmo entregou, eu só garanti que houvesse plateia assistindo. Ela fechou os punhos. Você acha isso engraçado? Eu acho poético. Você passou anos enganando lojas e agora não consegue nem devolver sua própria vida para ter reembolso. Ela saiu furiosa, resmungando algo sobre vingança. Eu a deixei ir sem outra palavra. Em poucos dias descobri que tinha recebido ainda mais acusações, desta vez por violar as condições da fiança e por tentativa de intimidação de testemunha. Aparentemente, ela havia mandado mensagens para Kendra ameaçando-a caso testemunhasse. O promotor agora tinha um novo pacote de provas para trabalhar. Eu já nem precisava estar envolvido, ela própria estava comandando a equipe de demolição da própria reputação. Engraçado, ela costumava falar sobre o hustle como se fosse algo nobre, uma forma de progredir. Mas quem realmente sabe do hustle sabe quando se adaptar, sabe quando parar enquanto ainda está por cima. Violet não era uma hustler. Ela era apenas uma ladra com ego, convencida de que poderia vencer um sistema criado justamente para pegar pessoas como ela. E a questão sobre sistemas é que eles não se cansam, não esquecem e nunca param de observar. Uma vez que tem você na mira, não soltam. Quando as audiências preliminares chegaram, ela já não entrava em salas desfilando, mas sim arrastando os pés, cabelo preso para trás, roupas largas caindo do corpo como se tivesse envelhecido 10 anos em 2 meses. A mesma garota que me chamou de medíocre agora parecia lutar para não afundar de vez. E eu? Eu era apenas o cara medíocre que estava de pé na frente dela no momento em que caiu. Sentei na última fileira, não porque precisasse estar lá, minha parte no caso de furto já estava concluída, mas porque queria ver ela tentando se explicar sob juramento. A promotoria não precisou se esforçar. Passaram as filmagens da noite em que tentou o golpe da bolsa, vídeo cristalino dela colocando a bolsa no balcão, entregando o recibo falso e depois fingindo indignação quando a funcionária recusou. Em seguida, mostraram as outras provas que eu havia enviado, cada clipe, cada captura de tela, cada mensagem em que ela se gabava dos golpes. Ela ficou sentada com expressão dura, como se pudesse encarar as acusações até elas sumirem. O advogado dela tentou o argumento do mal-entendido, dizendo que ela havia confundido recibos e estava envergonhada. O juiz nem piscou. Fiel à palavra, Kendra compareceu e testemunhou. E se Violet achava que teria lealdade, estava errada. Kendra contou tudo. Os golpes, as fanfarronices, o arranhão no meu carro, as ameaças quando recusou emprestar dinheiro. Ela até tinha mensagens em que Violet ria dizendo que fazia otários pagarem pelo estilo de vida dela. A compostura de Violet rachou, pela primeira vez, lançou um olhar para Kendra como se pudesse queimá-la viva com os olhos. O promotor encerrou com uma frase que ficou: isto não foi acidente, foi um padrão, executado com intenção e alimentado por arrogância. O júri nem demorou,
culpada em todas as acusações de furto qualificado em varejo e vandalismo. A acusação de intimidação de testemunha não foi ao júri, o juiz a manteve e adicionou as condições de liberdade condicional dela, basicamente proibindo qualquer contato com Kendra pelos próximos 2 anos. A violação de fiança foi tratada separadamente pelo juiz, que concordou que ela havia quebrado os termos e incluiu isso na sentença. 2 semanas depois foi a audiência de sentença. Eu era obrigado a estar lá pela acusação de vandalismo, já que era vítima. Ela entrou parecendo menor, mas a atitude não tinha sumido. Quando passou por mim, murmurou, espero que esteja orgulhoso. Eu respondi baixinho, para que só ela ouvisse, extremamente. Quando o juiz começou, foi direto ao ponto. Recapitulou o histórico dela, as acusações, o fato de ter cometido outro crime estando em liberdade sob fiança, e também mencionou o comportamento online, os posts, a vaquinha, a tentativa de intimidar testemunha. Então anunciou a sentença, 30 dias na cadeia do condado pelo furto, 60 dias pelo vandalismo, a serem cumpridos consecutivamente, 2 anos de liberdade condicional após a soltura, $8.000 de restituição, divididos entre a loja e eu, 200 horas de serviço comunitário, aconselhamento obrigatório de prevenção a furtos. O juiz disse que só não recebeu tempo estadual porque era a primeira condenação formal dela. Também recebeu uma ordem de não contato comigo e com Kendra, significando que não poderia se aproximar legalmente de nós até o fim do caso. Além disso, ficou banida de todas as lojas da rede varejista por 2 anos, não que tivesse algum lugar onde ainda quisesse aparecer. Ela tentou interromper, dizendo que a sentença era excessiva. O juiz a calou na hora. Senhora Sinclair, suas ações mostram um claro desrespeito pela lei. Você tem sorte de não estar enfrentando mais tempo. Tive que segurar um sorriso. Depois, a mãe dela me parou no corredor. Você poderia ter falado em favor dela, pedido clemência. Você é Carol, né? Eu disse. Ela arranhou meu carro, tentou arruinar minha reputação e roubou milhares de uma loja. Por que eu pediria clemência? Ela é minha filha. E também é criminosa. E, pelo que sei, o juiz não dá pena reduzida por causa de favoritismo familiar. Carol bufou e saiu andando, resmungando que eu era frio. 1 semana depois, recebi o primeiro pagamento da restituição. Ela claramente tinha sido forçada a vender alguns dos preciosos itens de grife para cobrir a quantia. Reconheci alguns dos objetos das antigas postagens do Instagram dela. Os mesmos saltos que ela uma vez se gabou de ter conseguido de graça agora estavam literalmente pagando pelos danos que fez ao meu carro. Levei o cheque ao banco e não pude deixar de pensar em como isso era poético. O tempo na prisão não foi longo, mas foi suficiente para apagar o brilho da imagem dela. Ouvi de um conhecido em comum que ela odiou cada segundo, a comida, os uniformes, a falta de privacidade. Aparentemente reclamou que cadeia era para gente desprezível, convenientemente ignorando que estava lá por causa das próprias escolhas. Quando saiu, já não tinha emprego, nem amigos dispostos a serem vistos com ela, e uma reputação tão destruída que poderia muito bem estar em um registro público de infratores por furto. Tentou se candidatar a alguns empregos em lojas de varejo, hilário, considerando seu histórico, mas a notícia corre rápido na nossa cidade e ninguém quis arriscar. Algumas semanas após a libertação, apareceu novamente na minha porta. Abri, apoiando-me casualmente no batente. E agora? Você não está sob uma ordem de não contato? Perguntei. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Você venceu, está bem? Você me destruiu completamente. Está feliz? Eu não te destruí, respondi. Você mesma me entregou a marreta e apontou para sua vida. Você poderia ter deixado passar, disse ela com a voz trêmula. E você poderia ter parado de roubar, mas não parou. Agora estamos aqui. Ela tentou manter meu olhar, como se pudesse me culpar até eu sentir algo. Não senti. Você disse que eu era medíocre, eu disse. Acontece que caras medianos podem ser perigosos quando tem a verdade ao lado deles. Ela desviou o olhar primeiro. Espero que você apodreça. Tarde demais, disse eu com um sorriso, já estou prosperando. Ela foi embora sem mais uma palavra. Essa foi a última vez que a vi pessoalmente. Soube pelos rumores que conseguiu transferir a condicional e se mudou para 2 estados de distância, para morar com parentes. Provavelmente na esperança de que as pessoas esquecessem. Mas a internet não esquece, e o nome dela ainda está a um clique da ficha policial e dos registros do tribunal. De vez em quando, alguém me manda uma captura do perfil dela quando reaparece.
As fotos luxuosas se foram, agora é só selfie filtrada e legendas vagas sobre recomeçar. O fato é que ela poderia ter evitado tudo isso. Cada detalhe foi evitável, mas ela acreditava que era intocável, que o hustle dela a tornava mais inteligente que todos nós. Confundiu arrogância com inteligência, e aprendeu da forma mais difícil que as duas coisas não são iguais. Para mim, foi um corte limpo. Sem arrependimentos. Eu a avisei, ela zombou. Eu agi, e ela pagou o preço. E, honestamente, essa é a parte mais satisfatória. Não que ela tenha sido pega, isso era inevitável, mas que eu estive lá para assistir quando a cortina finalmente caiu. Violet nunca voltou depois daquela última conversa na minha porta. Ela juntou o que restava da vida e se mudou para outro estado. Não importava, o nome ainda estava a um clique da ficha policial, dos registros do tribunal e dos artigos de notícias. A internet não é um lugar de onde se possa fugir. Pelo que ouvi, tentou alguns empregos, mas não passou nas verificações de antecedentes. Varejo estava fora de cogitação e até mesmo trabalhos de escritório não queriam nada com alguém condenada por furto e vandalismo. Os antigos amigos sumiram, a maioria era tão superficial quanto ela e não queria ser vista ao lado dela agora que já não era mais a glamourosa do grupo. Kendra a cortou de vez. Os cheques de restituição ainda chegam, ela está me pagando em prestações lentas, o que é adequado. A cada mês, deposito um pedaço do orgulho dela. Quanto a mim, estou bem. Ganhei uma promoção no trabalho, substituí o carro que ela arranhou e mudei para um apartamento melhor. Minha vida social ficou mais tranquila, do jeito que gosto, sem caos, sem papo furado de hustle, sem ter que lidar com alguém que acha que roubo é ambição. Se há uma coisa que aprendi, é isto: quando alguém mostra quem realmente é, pare de discutir, acredite. Depois decida se quer estar ao lado dela quando a sorte acabar. Ela me chamou de medíocre. O cara medíocre a denunciou, testemunhou contra ela e viu toda a pose de intocável desmoronar. Acontece que ser medíocre pode ser letal quando se tem paciência, provas e um assento na primeira fila para a queda.